Então, dando sequência aí, né, no nosso segundo bloco, a gente precisa estudar agora a chamada cláusula de vigência na hipótese de alienação. Cláusula de vigência na hipótese de alienação. E o pressuposto para a gente entender essa cláusula de vigência já foi falado no tema antecedente, né? Eu falei para vocês que o fato do imóvel estar locado, estar alugado, não impede que o proprietário locador venda esse imóvel, respeitado, então, a preferência dos condôminos, se houverem, e a preferência, então, do inquilino. Mas a locação em si não impede a venda do imóvel, né? E eu tive um caso desse a semana passada, né? Eu faço um inventário aí, né, do senhor que faleceu. Existem algumas casas, né, nessa herança, nesse espólio, e aí o imóvel estava locado, e o inquilino saiu do imóvel. E a inventariante me ligou falando, olha, Rodrigo, a gente pode locar de novo esse imóvel? Eu falei, pode, já não estava locado? Já estava, então pode, né, não vai mudar nada. Mas aí ela falou o seguinte, não, mas é que a gente tem interesse em vender esse imóvel para fazer dinheiro para poder pagar os custos do inventário, né? O imposto do inventário, e aí meus olhos cresceram. E os seus honorários, Rodrigo? Eu falei, nossa, então pode vender na hora. Se é para pagar meus honorários, pode vender na hora, né? Aí eu falei para ela, não, pode alugar, sem problema nenhum, porque o fato do imóvel estar alugado não impede a venda desse imóvel, não tem problema nenhum. Aí eu recomendei para ela que, por uma questão de boa-fé, que avise, então, o inquilino, né, que na hora de celebrar o contrato, ou até coloque do próprio contrato que esse imóvel está em inventário e que, durante o período de locação, esse imóvel será colocado à venda para fim de custear o próprio inventário. E aí, então, o inquilino não vai poder alegar desconhecimento, né? Precisava fazer isso? Não precisava, porque é da natureza do próprio contrato que ele não impede a venda do imóvel. Mas, por boa fé, é interessante constar para que o inquilino não alegue que ele foi pego de surpresa, que ele não sabia, né? Enfim. Então, por questões de boa fé, colocar, mas não precisa colocar porque é da natureza a possibilidade de venda do imóvel, né? Pessoal, mas, veja só, isso não deixa de ser ruim para o inquilino. Porque o inquilino muda para o imóvel, organiza o imóvel da forma que ele quer, né? Se o inquilino é casado, a esposa vai obrigá-lo a furar todas as paredes do imóvel para pendurar quadros, né? Além disso, né, vai obrigar aí a pendurar varal de teto na área de serviço, vai obrigar o coitado do marido, né, eventualmente a pintar uma das paredes da sala de uma cor diferente para aumentar a profundidade da sala, enfim, né, todos esses sofrimentos aí que são impostos ao marido, né, coitado. Aí, né, então ele tem todo um trabalho inquilino para tornar aquele imóvel o lar dele, né? E aí, então, ele faz isso porque ele celebrou um contrato de locação por um período longo aí, né? A gente vai estudar daqui a pouco que a lei de locação fala para fins residenciais em 30 meses de locação, né? E ele, então, transforma aquele imóvel no lar porque ele está achando que ele vai ficar naquele imóvel, né? No mínimo 30 meses aí, né? Vai morar no imóvel por no mínimo 30 meses. E, do nada, então, o proprietário vende o imóvel, oferece para ele, por conta do direito de preferência. Mas ele não tem condições, ou ele não tem interesse naquele momento em adquirir o imóvel, ele fala que não quer, ele até assina o termo de renúncia, e o proprietário, então, vende para um terceiro, e aí o inquilino está lá num determinado dia, todo feliz no seu imóvel residencial, no seu lar, e aí bate na porta dele uma figura aí com a sua cartola, né, o seu charutão, né, o seu meio fraque e fala, eu sou um investidor, eu comprei um imóvel e você tem 30 dias para desocupar o imóvel. O que o inquilino vai poder fazer? Pessoal, em regra nada, porque foi respeitado o direito de preferência, é possível venda, foi respeitado o direito de preferência, ele renunciou, e o proprietário, então, pode livremente vender para terceiro aí. E sim, esse terceiro pode ir lá no imóvel e pode pedir o imóvel de volta.
a qualquer momento, mesmo durante a vigência do contrato, o terceiro adquirente pode sim pedir a desocupação do imóvel a qualquer momento, mesmo durante a vigência do contrato. E por quê, pessoal? Porque esse terceiro não faz parte do contrato. O terceiro não assinou o contrato. E o terceiro que adquiriu, né, não tendo sido parte do contrato, ele não precisa respeitar o contrato antecedente. A gente já viu, em teoria geral do contrato, que os contratos eles só valem entre as partes, eles só produzem efeitos entre as partes, eles só vinculam as partes, eles não vinculam o terceiro. E o terceiro adquirente, não sendo parte, ele não é obrigado a respeitar esse contrato, então ele adquiriu e ele pode ir lá e retirar o inquilino a qualquer momento, mesmo durante a vigência do contrato. Só que isso vai ser péssimo para o inquilino, né? Evidentemente, isso vai ser péssimo para o inquilino, porque além de ter preso os quadros, ele vai ter que retirar os quadros, retirar os parafusos e ainda tampar os buracos aí que ele deixou aberto, né, nas paredes. Tática: pega a pasta de dente branca, né, aquela bem branca, aquela branquinha, sem faixa nenhuma, sem corante nenhuma, e enche os buracos, parece massa corrida, fica perfeito aí com com a pasta de dente branca, né? E além disso, ele vai ter que procurar um outro imóvel, vai ter todo o custo da mudança aí, né? Então, é interessante para o inquilino verificar se existe alguma forma dele impedir essa venda para terceiro. Ou então, se ele não impede a venda para terceiro, ao menos ele garante a sua permanência no imóvel. Bom, pessoal, impedir a venda para terceiro não tem como. Impedir a venda para terceiro não tem como. O máximo que o inquilino tem é direito de preferência. E ele pode exercer o direito de preferência desde que ele compre o imóvel para si. Mas se ele não tem condições ou ele não quer comprar o imóvel para si, ele não tem como impedir a venda para terceiro. Então isso aí não tem jeito, não tem como impedir a venda para terceiro. Mas tem um jeito de impedir que esse terceiro adquirente retire o inquilino de dentro do imóvel. Peça o imóvel de volta, ao menos durante a vigência do contrato. E que jeito que é esse? É através, então, da cláusula de vigência na hipótese de alienação. A forma do inquilino impedir que o terceiro adquirente retire ele de dentro do imóvel é através da cláusula de vigência na hipótese de alienação. Então, a gente precisa estudar essa cláusula de vigência. Mas antes, pessoal, não poderia deixar de comentar aí o grau de know-how, o grau de conhecimento das pessoas, né, da turma aí com a gambiarra, né? Falou em gambiarra, olha só, né? Newton deu risada, a Kitty já até testou, né? Então, o brasileiro gosta de uma gambiarra mesmo, né? Bom, mas voltando aqui à cláusula de vigência. Olha só, pessoal, como que é feito essa cláusula de vigência? É necessário que o contrato, então, conste expressamente uma cláusula de vigência no seguinte sentido: em caso de alienação do imóvel para terceiro, o contrato permanecerá vigente. Ou então, o terceiro respeitará o contrato, né, durante o prazo de vigência do contrato. Ou então, mesmo em caso de alienação do imóvel para terceiro, fica garantido a posse pelo inquilino. Essas três redações aí, né, são exemplos de cláusula de vigência. Então, consta expressamente do contrato que, em caso de alienação para terceiro, o contrato permanecerá vigente, o adquirente deverá respeitar a posse do terceiro, do inquilino, né? Isso é uma cláusula de vigência. Além disso, para que isso valha para terceiro, esse contrato tem que ser averbado na matrícula do imóvel. Então, a gente averba esse contrato na matrícula do imóvel. Por quê? Porque se está averbado na matrícula do imóvel, está público. Inclusive para pretensos adquirentes. Inclusive para terceiros pretensos adquirentes. Então, se esse terceiro pretenso adquirente vem e realmente adquire, ele não vai poder alegar que ele não sabia que o imóvel estava alocado e que existia uma cláusula de vigência.
Consequentemente, quando ele compra, ele já compra sabendo que ele vai ter que respeitar o direito do inquilino. Ou seja, ele até compra, mas ele não vai poder tomar posse imediata daquele imóvel. Ele vai ter que respeitar o período de locação, ele vai ter que respeitar a posse do inquilino, e somente ao término do contrato de locação é que ele vai poder retomar esse imóvel aí, né? E o inquilino, então, vai ser obrigado a sair. Mas se tem essa cláusula de vigência e está averbado o contrato na matrícula do imóvel, mesmo o adquirente vai ter que respeitar o contrato de locação, mesmo o adquirente não vai poder retirar o inquilino lá de dentro desse determinado imóvel aí. Aí vocês vão me perguntar, professor, naquele caso que você comentou aí, que a cliente perguntou se podia alugar o imóvel, você falou alguma coisa da cláusula de vigência? Claro que não. Por que não, pessoal? Porque essa cláusula de vigência não interessa ao proprietário. Porque se o proprietário quer vender, para ele conseguir vender mais fácil, o terceiro adquirente para comprar também, vai querer tomar posse. Então, a cláusula de vigência, na verdade, prejudica o proprietário, prejudica a própria venda. Então, isso não interessa ao proprietário, né? E no caso aí da minha cliente, eu quero mais que ela venda o imóvel, porque aí o inventário desenrola, paga os impostos, paga meus honorários e acaba, né? A cláusula de vigência e a averbação no registro só interessa ao inquilino. Então, não esperem que o proprietário vai fazer uma cláusula de vigência, não esperem que o proprietário vai pagar os emolumentos para registro do contrato no cartório, né? Isso aí é tudo a cargo do inquilino. O inquilino que tem que exigir a cláusula de vigência e o inquilino que vai ter que averbar esse contrato na matrícula do imóvel. E, consequentemente, quem tem interesse é que vai praticar o ato e que vai pagar também as custas desse ato, né, os emolumentos cartorários pelo registro. Mas isso fica tudo a cargo do inquilino, né? Não esperem iniciativa, não esperem contribuição do proprietário a respeito disso aí, né? Isso fica tudo a cargo do inquilino. Pessoal, e como isso fica a cargo do inquilino, seja por desconhecimento, seja por desconhecimento, seja pelo custo que isso gera, é raro que isso aconteça na prática. A gente só vê cláusula de vigência e averbação do contrato quando se tem locação comercial, né? Locação residencial, isso aqui não existe por conta de desconhecimento e de custo. A gente vê isso aqui normalmente em locação comercial. Por quê, pessoal? Na locação comercial é necessário que a empresa inquilina transforme aquele imóvel no estabelecimento comercial. Então, isso exige muitas reformas, né? E o inquilino não quer gastar com essas reformas se ele está correndo o risco de ser mandado embora dali a qualquer momento. Não pelo locador, porque o locador não pode tirar o inquilino na vigência do contrato. Mas o locador também não está impedido em vender, e se vender, o adquirente pode retirar o inquilino a qualquer momento, então o inquilino fica aí, né, numa corda bamba, né? E se a locação comercial, o custo de reforma foi muito grande, então aí viabiliza, inclusive economicamente, a arcar com um pouquinho mais de custo, que é o registro do contrato no cartório de registro de imóveis, né? Então a gente não vê isso em locação residencial. Eu, pelo menos, nunca vi isso em locação residencial. Acho que não se justifica. Mas em locação comercial isso é bastante comum, né? E eu já vi várias vezes, né, isso acontecer. Principalmente, pessoal, em locação de agência bancária, né? Antigamente, os bancos eles tinham os próprios imóveis onde eles instalavam as agências. Só que para o banco isso é ruim. Por quê? Porque normalmente são prédios grandes e muito bem localizados, e, portanto, com um valor de mercado muito grande. E esse valor, esse dinheiro para o banco, não compensa ele ficar empatado em imóvel. Porque se o imóvel valoriza, sei lá, 0,5%, o banco poderia pegar aquele mesmo dinheiro e emprestar 3, 4, cheque especial, 7%, cartão de crédito aí 10, 12%
ao mês, né? Então, ele está deixando de ganhar 12% para ganhar 0,5% de valorização imobiliária. Não compensa, né, para o banco ter os imóveis. Então, o que os bancos fizeram? Venderam. E aí, quem comprou, não tem interesse de tirar o banco lá de dentro, porque o banco paga direitinho, né? O banco conserva o imóvel. Então, quem comprou fez um contrato de locação com o banco, só que o banco exigiu, então, a colocação da cláusula de vigência e averbou no cartório de registro de imóveis, porque o proprietário poderia vender para terceiro, mas o terceiro também não ia tirar o banco lá de dentro. Nem sei se o terceiro teria interesse. Se eu adquirisse um imóvel desse, tivesse condições para adquirir um imóvel desse, que já foi um ótimo negócio para quem tem dinheiro para isso, eu jamais tiraria o banco lá de dentro, mas em tese poderia. E o banco, para não correr o risco, então faz a cláusula de vigência e a verba no registro de imóveis. Pessoal, aqui te perguntou se é caro, né? O Gabriel já respondeu que sim, porque existe uma tabela do registro de imóveis. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó. Existe uma tabela do registro de imóveis de emolumentos. E essa tabela, pessoal, é atualizada ano a ano e ela é proporcional ao valor do próprio imóvel, né? Ela é proporcional ao valor do próprio imóvel. Então, quanto mais caro é o valor do imóvel, mais caro é a alíquota e, consequentemente, é o valor final dos emolumentos, né? Então, fica, assim, um valor bastante alto. Eu quero pegar, não essa tabela, não a forma de cálculo, eu quero pegar a tabela mesmo, né? Existe uma tabelinha, emolumento, notas, protestos, civil, imóveis, aqui, emolumentos. É só isso aqui mesmo, não tem a tabela. Antigamente tinha uma tabela, a gente que jogava o valor venal e conseguia identificar o próprio valor. Vamos ver se dos anos anteriores é liberado para a gente a tabela. Tabelionato de notas, tabelionato de registro de imóveis. Registro de imóveis, custos, registro civil, registro de imóveis, 2019. Não, aí vai para cá também. Vamos ver se no 2018 também é para cá. Acho que tudo foi calculado, agora tudo já está em sistema, né? Mas antes a gente tinha uma tabela. Já está tudo em sistema. Se procurar bem, a gente acha. Mas não, vocês podem fazer isso aí, né? Quem tiver curiosidade pode fazer isso aí em casa também, né? Existe uma tabelinha. Vamos ver se a gente, jogando PDF aqui, a gente acha a tabela. Aqui, ó. Aqui a tabela. Emolumentos, tabela, matrícula. Aqui, vamos abrir. Então, tá abrindo aqui. Complicado aqui hoje, hein? Aí, pessoal, a tabela aqui, ó. Então, é proporcional, ó, o valor do bem, né? Então, ó, bem até 1.095, vai dar 398. Acima de 25 milhões, vai dar 47 mil, né, de emolumentos. Então, é proporcional ao valor do bem, não é proporcional ao valor do cartório, é proporcional ao valor do bem. E quanto maior for o valor do bem, a gente vai ter um percentual diferente, totalizando aqui ao final, né? Então, acaba ficando um valor bastante alto, né? Por isso que eu vi na prática, só banco fez isso, né? Residencial não faz sentido, né? O custo não justifica. Mas, essa é a única forma. Então, não tem como impedir a venda para terceiro, né? O que se tem direito de preferência, mas tem como impedir que o terceiro adquirente remova um inquilino lá de dentro, através da cláusula de vigência e averbação. Aí aqui te perguntou, mas se não tiver... Desculpa, pessoal, mas se não tiver a cláusula de vigência, pode fazer um contrato acessório para incluída? Pode, né? Mesmo pergunta da Ludmilla, pode? Não tem problema nenhum aí, pode sim. Direito contratual é a vontade das partes, não tem problema. E o Gabriel, por isso tem magistrado prestando concurso para cartório.
é um dos concursos mais difíceis que tem, né? Eu conheci o Dr. Bruno, que era juiz em Fernandópolis, né? Tive a honra de dar aula junto com ele, e ele, juiz em Fernandópolis, passou no concurso. Hoje ele é o oficial de registro de imóveis de Votuporanga, né? E acredito que deva ter compensado economicamente, né? Acredito, porque ele exonerou da magistratura e assumiu o cartório de registro de imóveis em Votuporanga. E tem desembargador prestando. Eu conheço, né, um desembargador do trabalho, né, também tive a oportunidade e a honra de dar aula junto com ele, desembargador do trabalho, Dr. Valdevir. Hoje ele agora eu não sei, ele é dono de cartório no Mato Grosso, Campo Grande, mas eu não sei se é cartório de notas ou se é registro de imóveis, né? Ele aposentou como desembargador do trabalho aqui na 15ª região, e hoje ele é dono de um cartório em Campo Grande, né? Pelo menos a última notícia que eu tive era essa, ele era dono de um cartório em Campo Grande. Não sei se de notas, se de civil ou de imóveis, mas tá lá, tá? Então realmente vale a pena. Bom, pessoal, e agora então a gente pode dar um pouco pode dar sequência ao nosso estudo aí, estudando as garantias, né, do contrato de locação. Pessoal, essas garantias do contrato de locação, a gente até já comentou aí na aula de teoria geral do processo. Então, na verdade, eu não vou dar enfoque propriamente em quais são as garantias, mas existem algumas observações importantes a respeito de garantias, que é o que a gente vai trabalhar, né? Quais são as possíveis garantias de um contrato de locação? São elas: a caução. O que é caução? É um depósito, né? Então, a caução é um depósito, fica depositado uma quantia, e se o inquilino não pagar o aluguel, o locador vai pegando esse dinheiro desse depósito aí, né? Eu tenho um caso em que meu cliente é o locador, ele locou, e a garantia foi o depósito de 3 aluguéis em caução, né, numa conta poupança que foi aberta para isso, em nome do locador. E, como caução, o locador não pode mexer nessa conta, a não ser que tenha inadimplemento. E o inquilino não deixava de pagar o aluguel, estava certo o aluguel. Até que veio a pandemia, né? E aí o estabelecimento comercial que tem no local lá, claro, como tudo, entrou em dificuldade econômica, e aí ele parou de pagar o valor do aluguel. E aí o meu cliente, então, me perguntou, eu falei, vai tirando proporcionalmente dessa conta, né? E como tinha 3 aluguéis aí, ele foi tirando os 3 aluguéis, até que acabou, então, esse valor desses 3 aluguéis, e a gente, então, pôde notificar o inquilino, né? Mas aí o inquilino também falou, estou em dificuldade econômica, eu vou pagando. E aí o inquilino está pagando, né? Meio bagunçado, mas está pagando, e também por conta de todo o cenário, o proprietário concordou, e nós não movemos o processo de despejo, né? Tá lá ainda. E pagando do jeito que dá, da forma que dá, tudo picado, né? Mas a caução já era. A caução foi consumida ao longo desse tempo aí, né? Então, a caução é um depósito antecipado, né? Pode ser um aluguel, 2 aluguéis, nesse caso eram 3 aluguéis aí, que fica em garantia, o proprietário não pode mexer, a não ser que tenha, de fato, inadimplemento do contrato de locação. Pessoal, a outra garantia, que é muito mais comum, é a fiança. Na fiança, então, a gente tem a figura de um terceiro interveniente aí no contrato que garante o pagamento. Então, se o inquilino não paga, quem vai pagar é o fiador, né? E a gente já comentou várias regrinhas aí da fiança. Inclusive, a gente já fez a comparação da fiança com... Então, eu peço que vocês retomem aí os comentários, as aulas do semestre passado, e vocês vão encontrar uma tabelinha comparando a fiança e o aval com todas as características. Pessoal, depois vem o seguro-fiança, que na verdade é um seguro bancário, né? Então, é feito um contrato de seguro com o banco e o sinistro é o não pagamento do valor do aluguel. E se o inquilino, então, não paga o valor do aluguel, o banco paga, né? É um contrato de fiança com o banco muito interessante, porque quem vai garantir, na verdade, é o banco,
né? E o banco tem, né, muito dinheiro, credibilidade aí. Então, é uma garantia interessante para o proprietário, locador. Só que, na verdade, é raro porque os inquilinos não gostam muito, né? Porque o banco não faz nada de graça. Então, o banco vai cobrar também, né, para fazer esse seguro-fiança. Então, e acaba, na prática, sendo um dinheiro perdido, né? Na prática, acaba sendo um dinheiro perdido. Então, se o inquilino tem também dinheiro para pagar o valor do prêmio do seguro, às vezes, para o inquilino é muito mais interessante optar pela caução, né? Porque, sendo uma caução, o proprietário não vai poder mexer e, ao término do contrato, né, não tendo havido inadimplemento, essa caução é devolvida ao inquilino, né? Então, para o inquilino é muito mais interessante a caução. Pessoal, também a lei fala em cessão de cotas de fundos de investimento, né? E aí, pessoal, não é só cessão de cotas de fundo de investimento, cessão de qualquer valor mobiliário, né? Por exemplo, ações. A pessoa tem ações de uma determinada empresa, né? Ou outros títulos de determinada empresa, ela pode dar também em garantia, né? Caução é garantia em dinheiro, cessão é a garantia em bens. Então, tomem cuidado com isso, né? Ambos são garantias, só que cessão é garantia em dinheiro, caução é garantia em dinheiro e cessão é garantia em bens, né? Em valores aí. Cotas de fundo de investimento, ações, né? Ou outros valores mobiliários, como debêntures, commercial paper, ou, por exemplo, título de crédito, né? Título de crédito, então, o famoso cheque calção, né? Isso é muito comum aí, né? Então, essas são as modalidades de garantia que a lei de locação traz para a gente. Pessoal, agora vem o que é mais importante para a gente nesse momento aqui, porque essas espécies a gente já havia comentado no semestre passado. O que a gente não havia comentado? As peculiaridades que a lei de locação traz sobre essas hipóteses de garantia ou essas espécies de garantia. Primeira peculiaridade, acontece muito na prática, mas não pode. Olha só, pessoal. É vedado, sob pena de nulidade, mais de uma garantia no mesmo contrato. Gente, essas espécies de garantia podem ser previstas no contrato? Podem, sem problema nenhum. Mas desde que uma delas. Não é possível cumular espécies de garantia. Então, tem que ser escolhida uma e ela é única. Não pode ter mais de uma. Então, se escolheu calção, é calção. Não pode ser calção mais fiança, né? Ou, se escolheu fiança, é fiança. Não pode ser fiança mais seguro e assim por diante, né? E a galera, na prática, aí costuma acumular várias espécies de garantia. Não pode. A lei de locação permite essas e só uma delas por contrato aí, né? Então, se vocês tiverem conhecimento e vão ter, né, de um contrato com mais de uma garantia, saibam que uma delas será nula, porque só pode uma. E qual que será anulada, pessoal? Será anulada a que for mais gravosa para o locatário, né? Anula-se sempre a que for mais gravosa pelo locatário. E aí, fazendo uma pesquisa de jurisprudência, a jurisprudência costuma entender que a caução é a mais gravosa, né? Então, pode variar? Pode, porque isso aí depende do caso concreto, né? Depende também do julgador. Mas, normalmente, a jurisprudência entende como mais gravosa a caução, né? Então, é anulada a mais gravosa para o locatário, que, em regra, pela jurisprudência aí, é a caução. Pessoal, e outra coisa que costuma acontecer na prática e não pode é pagamento antecipado de aluguel. Por quê? Porque o pagamento antecipado de aluguel só é possível em dois casos. Locação para temporada. Então, a gente vai alugar, por exemplo, um rancho para passar o carnaval de 2022. 2021 não, né? 2022. Aí. Ou a gente vai locar uma casa na praia, né? Para passar o Réveillon de 2022 para 2023. Aí, né? Isso é locação para temporada, né? E interessante que hoje essa locação é feita por meios digitais, né? Por exemplo, o Airbnb. Quem já teve a oportunidade de entrar aí no sistema do Airbnb é interessante.
Está tudo suspenso hoje, né, por conta da pandemia, mas é um sistema bem interessante de locação para temporada. A locação para a temporada permite a antecipação do valor de aluguel, né? Por exemplo, a gente vai alugar o rancho para o final, para o carnaval, o proprietário não vai querer receber depois, porque aí depois o cara aloca o rancho, vai lá para o carnaval, gasta tudo em cachaça durante o carnaval, não vai ter dinheiro para pagar o aluguel do rancho, né? Então, claro, o proprietário ele vai locar, mas ele vai querer receber antes, senão ele nem entrega a chave, né? Então, locação para temporada costuma-se ser paga antecipado. Porque a pessoa usa e some no mundo, você não acha mais, você não recebe mais, né? Então, a lei permite antecipar pagamento antecipado para locação em temporada. Ou então, é possível pagamento antecipado se não tiver garantia. Se não tiver garantia, aí você pode cobrar antecipado. O que a galera faz? Não é locação para temporada, é uma locação normal. Pega uma das modalidades de garantia, calção, fiança, seguro, fiança ou cessão de cota, se não pegar mais de uma, e aí já está ilegal, e ainda costuma cobrar valor antecipado de aluguel. Não pode, gente. Tudo errado. Né? Garantia é só uma e só pode ter cobrança antecipada se for para locação temporada ou então se não tiver garantia, Então, se escolher uma das formas de garantia, não pode acumular essa garantia com locação, com pagamento antecipado. Você só pode ter pagamento antecipado se não tiver garantia nenhuma. Então, tomem cuidado com isso aqui, né? Então, tem muito contrato aí girando na praça que, além de acumular garantias, que não pode, é uma só, ainda acumula garantia com pagamento antecipado. Não pode. Pagamento antecipado é só temporada, ou então, se não for para temporada, se não tiver garantia. E, pessoal, a última observação que eu queria fazer com vocês é a respeito da garantia e da liminar numa ação de despejo, né? Garantia e liminar numa ação de despejo. Garantia e liminar numa ação de despejo. Pessoal, a ação de despejo, a gente sabe, é a ação para tirar o inquilino, né, e retomar o imóvel. Então, a ação de despejo é movida pelo proprietário para tirar o inquilino, para que o proprietário, então, retome esse imóvel. Pessoal, e se o proprietário chegou a esse ponto de entrar com ação para tirar o inquilino, é porque a coisa está feia. Provavelmente é porque o inquilino não está pagando. Porque se o inquilino estivesse pagando, o proprietário não iria querer tirar o inquilino, né? O proprietário provavelmente só quer tirar o inquilino porque ele não está recebendo, né? Então veja que é uma medida drástica. E se ele proprietário não está recebendo, ele quer retirar o inquilino logo para poder dar uma maquiada aí no imóvel e poder locar para outra pessoa, para um novo inquilino que pague o aluguel aí. Então, quanto antes o proprietário conseguir tirar o inquilino, melhor para ele, proprietário, porque ele vai locar para um terceiro e vai receber o valor desse aluguel. E é por isso, então, pessoal, que quando o proprietário entra com ação de despejo, ele normalmente faz um pedido liminar. O que é o pedido liminar? Liminar vem de in limine, e in limine significa no começo. Para que, então, o juiz determine a retirada imediata desse inquilino e devolva o imóvel imediatamente ao proprietário, mesmo no início do processo, mesmo sem o processo ter tramitado aí. Porque aí, com isso, desde o começo do processo e durante toda a tramitação do processo, o proprietário vai poder locar esse imóvel para um terceiro aí e vir a receber. Só que, além de locação, pessoal, Professor, desculpa, o microfone está mudo, ele está interrompendo. Está mudo o meu microfone? Pelo menos para mim estava assim, ele está interrompendo. Para mim também estava. Também? Então acho que é a conexão na internet, porque eu nem mexi aqui no microfone, ele está habilitado. Pode ser, desculpa. Não, imagina. Então, vamos
eu falo mais devagar um pouquinho, né? Mas não tem muito o que fazer, vai ser conexão de internet mesmo. Bom, mas vamos lá então. Pessoal, olha só. A locação, ela não proíbe a liminar de despejo. Não. Ela até permite expressamente a liminar de despejo. Só que ela complica um pouquinho a coisa. Não é tão fácil conseguir liminar de despejo aí. Não é tão fácil. E de que forma que ela complica um pouquinho, pessoal? Olha só. A regra é que só vai ter despejo liminarmente, ou seja, no começo do processo, se o proprietário, primeiro, entrar com a ação de despejo, segundo, se o proprietário fizer o pedido liminar, porque se não fizer também, não tem como o juiz decidir nada a respeito. Tem que ter o pedido liminar. E, além disso, olha só, o proprietário ele é obrigado a prestar uma caução equivalente a 3 meses de aluguel. E essa caução, pessoal, é feita por depósito judicial na ação de despejo. Então, se o proprietário ele quer liminarmente o despejo, quer já no começo do processo de despejo, ele, proprietário, é obrigado a prestar uma caução, depositando nos autos, fazendo um depósito judicial de 3 meses, do valor correspondente a 3 meses do valor do aluguel. Por quê, pessoal? Pelo seguinte, olha só, o despejo liminar, o despejo no começo do processo, é feito, às vezes, sem nem dar direito de defesa ao inquilino. E, portanto, ele é despejado sem ter direito de defesa. E depois que é dado o direito de defesa, e às vezes, quando é dado o direito de defesa, pode ficar provado que, na verdade, não tinha direito, nem o proprietário não tinha direito nenhum ao despejo. Por exemplo, o inquilino junta todos os comprovantes de pagamento de aluguel. Estava tudo certo. Se estava tudo certo, não podia despejar. Ah, mas já despejou. E aí, então, o inquilino foi muito prejudicado e vai ter todo um custo pelo despejo, para arrumar um novo imóvel para morar, né, mudança, enfim, vai ser muito prejudicado. E, então, ele tem direito à indenização contra o proprietário. E para garantir essa indenização, ou para facilitar o recebimento dessa indenização, é que a lei de locação exige que o proprietário deposite essa caução em dinheiro nos autos. Então, se o inquilino foi despejado liminarmente, mas, na verdade, não podia ser, ele, inquilino, vai ter direito a receber esse dinheiro depositado nos autos a título de indenização. De forma que, para o inquilino, funciona como uma forma de indenizar, funciona como uma forma de coibir que ele faça pedido liminar indevido, né? Ele vai pensar 2 vezes em fazer um pedido liminar indevido, porque para fazer o pedido, ele vai ter que depositar. E se o pedido for indevido, ele vai perder esses valores aí, né? Então, esse é o funcionamento da lei de locação quanto à liminar. Ela exige a prestação de caução para fingir indenização do inquilino e como forma de coibir o proprietário locador de fazer pedidos de despejos liminares de forma indevida. Bom, aí vocês vão me perguntar, professor, tem alguma forma de conseguir uma liminar sem fazer essa caução, sem prestar essa caução? Pessoal, uma das formas que a gente costuma alegar é falar que o contrato não tem garantia. Falar que o contrato não tem garantia. Então, a gente entra com a ação de despejo, pede a liminar, o juiz vai mandar recolher a caução, senão ele não analisa a liminar, e a gente pede a dispensa da caução, dizendo que o contrato não tem garantia. E por que isso pode funcionar? Pelo seguinte, se o contrato não tem garantia, na verdade não tem garantia nenhuma que o proprietário vai receber. Então, não dar o despejo liminar significa manter o inquilino que não está pagando durante todo o processo na posse do imóvel. E durante todo esse processo, mês a mês, vai vencendo o valor de aluguel. E o inquilino não está pagando, então vai aumentando o valor da dívida. E o proprietário vai poder cobrar? Vai. Mas se o contrato não tem garantia, a chance dele receber é muito baixa, né? Então, a gente costuma, se o contrato dispensar essa caução.
Costuma colar, né? Costuma colar. Depende muito do juiz, depende do caso, mas costuma colar. Ai. Professor, a legal que é que o seu microfone deu uma travada. Pessoal, vamos alega então que o contrato não tem garantia, né? É o que está marcado em azul na lousa aí, alega que o contrato não tem garantia. Então o proprietário entra com a ação de despejo, pede a liminar, o juiz vai mandar o proprietário recolher a caução e o proprietário fala, olha, eu preciso da liminar, eu não posso pagar a caução porque o contrato não tem garantia, né? E se não tem garantia, e não despejar imediatamente, só vai gerar dívida e sem garantia a chance do proprietário vir a receber é bastante baixa aí, né? Então alega que o contrato não tem garantia. E costuma... Professor, essa garantia seria o que o senhor acabou de falar, que é a caução, a fiança... Isso, né? Possíveis garantias, caução, fiança, seguro-fiança. Mas será que alguém faz contrato sem garantia? Faz, e aqui é a grande vantagem, olha só. O proprietário ele costuma exigir garantia, claro. Mas dependendo da garantia que aparece, às vezes é melhor nem ter garantia. Por quê? Olha só, apareceu um fiador lá, que ele, fiador, não tem um gato para puxar pelo rabo. E aí o proprietário fala, então, olha, esse fiador não serve, eu quero um fiador que tenha imóvel no nome, e eu quero a matrícula do imóvel no nome do fiador para fazer a locação. Aí o inquilino fala, mas eu não tenho. E aí aquele imóvel já está há muito tempo sem locar, né? O proprietário fala, meu Deus, eu estou aqui e estou perdendo dinheiro aí. Ou às vezes é um imóvel em prédio. Além de eu não estar recebendo, eu estou pagando o condomínio, né? Então estou perdendo muito dinheiro, eu preciso locar de qualquer jeito. E não aparece mais ninguém, só aparece aquele inquilino cujo fiador é muito ruim, o fiador não tem bens, né? E é a única garantia possível naquele caso. O inquilino não dá nenhuma outra garantia, não dá nenhum outro fiador. Gente, para esse locador, proprietário, é muito melhor fazer um contrato sem garantia. Por quê? Porque se ele pega a garantia, ele não consegue eliminar. Ele não consegue eliminar, né? Ou vai ter que pagar a caução e nem consegue eliminar. Agora, se ele então, se ele deixa quieto aquele fiador furado e faz um contrato sem garantia, é ruim? Mas pelo menos ele tem chance de conseguir eliminar. Então, veja só, o inquilino não está pagando, se ele tem garantia, ele não consegue eliminar, porque tem que cobrar o fiador, né? Agora, se ele não tem garantia, se ele não tem fiador, ele tem uma chance muito maior de conseguir eliminar. Então, o inquilino não pagou, entra imediatamente com ação de despejo, pede a liminar, tem chance grande de conseguir essa liminar, porque o contrato não tem garantia, e aí, em 1 mês, 2 meses, consegue tirar o inquilino e vai ficar esses 1 mês, 2 meses em aberto? Vai, mas conseguiu eliminar, tirou de certa forma rápida. Se não tivesse eliminar, ia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses até terminar o processo, que o inquilino continuaria morando e não pagaria o valor do aluguel. Então, veja, pessoal, moral da história, é muito melhor você ter uma das garantias, caução, fiança, seguro-fiança, cessão, muito melhor. Mas, dependendo da garantia que foi proposta pelo inquilino, se ela for muito ruim, às vezes é muito melhor ignorar a garantia que foi proposta, porque é muito ruim, e fazer sim um contrato sem garantia. Porque na hora de despejar, se o contrato não tem garantia, aumenta muito, mas muito a chance de você conseguir uma decisão liminar e conseguir esse despejo imediatamente. Nesse ínterim, vai vencer um ou outro aluguel? Vai, mas é muito menor do que se você tivesse que aguardar toda a tramitação do processo para finalmente conseguir, ao final, o despejo. Aí, a quantidade de aluguel vencido, né, seria muito maior. Né? Então, respondendo a pergunta da Kitty, tem gente que faz contrato de locação sem garantia? Tem, e às vezes é vantajoso fazer sem garantia do que pegar uma garantia furada aí que não vai te levar a nada. Porque a ausência de garantia te aumenta muito a chance de conseguir um despejo liminar, né? Então fica a dica, pessoal. Se a garantia for muito furada, não peguem essa garantia muito furada. Faça sem garantia e fique esperto. Venceu o despejo e peça liminarmente esse despejo aí. Vai diminuir bastante o prejuízo do
proprietário, né? Pessoal, e para a gente terminar, dado o adiantado da hora, existem alguns outros argumentos para buscar a dispensa da caução, né? Mas aqui é ainda mais difícil conseguir. Olha só. Primeiro argumento, pessoal, pedido de justiça gratuita. Então, o proprietário entra com ação de despejo, né? O proprietário entra com ação de despejo e pede justiça gratuita para que se dispense o pagamento das custas processuais e, né, peça também que dispense a caução. Na prática, muito difícil, porque se a pessoa tem imóvel locado, é porque provavelmente ela tem um para ela e tem um segundo imóvel que ela aloca, né? Então, presume-se que ela tem condição de pagar as custas processuais. Então, muito difícil conseguir isso aqui na prática, né? Pessoal, um outro migué para evitar a garantia, né, a prestação de caução, na prestação de caução no pedido de despejo, é falar que não tem dinheiro, mas caução é em dinheiro, e oferecer o próprio bem, o próprio imóvel alocado em garantia, né? Então, você não vai prestar uma caução, que é caução em dinheiro de 3 aluguéis. Você vai oferecer o próprio imóvel em garantia, né? A chance de colar é baixa. E o imóvel não é dinheiro, o imóvel não é líquido. Então, na verdade, não resolve nada para o inquilino. Mas, enfim, né? E a outra forma, pessoal, a última forma, isso aqui eu já fiz e colou, né? Isso aqui eu já fiz e colou. Você tem um crédito para receber do inquilino. O inquilino não pagou o valor de vários meses de aluguel, mais de 3 meses. Então, você pede, na verdade, uma compensação. Então, você não vai cobrar do inquilino o valor total, você vai descontar o valor da caução, que são 3 aluguéis, e você só vai cobrar naquela ação que supera esse valor aí, para conseguir o despejo liminar, né? Para conseguir o despejo liminar. Então, está abrindo mão de 3 aluguéis? Está, mas está conseguindo desocupar o imóvel imediatamente. Pode ser interessante, né? Porque desocupou o imóvel, você pode locar para terceiro aí, né? Então, são essas 3 formas aí que a gente dá migué no dia a dia, né? Justiça gratuita, dá um imóvel em garantia e compensação de aluguel. Você abre mão de 3, o proprietário abre mão de 3 aluguéis para conseguir, na verdade, o despejo de forma liminar, né? A recuperação do imóvel de forma liminar para alocar para terceiro. Pessoal, essa era a observação que eu queria fazer, então, em relação ao despejo liminar. Importante, né? Com isso, a moral da história às vezes, vale muito mais um contrato sem garantia nenhuma do que um contrato com uma péssima garantia. Porque se o contrato não tem garantia nenhuma, você tem uma chance você, proprietário e locador, tem uma chance muito grande de conseguir o despejo liminarmente. E aí você recupera o imóvel, loca para terceiro e segue a vida, né? Ao passo que, se você tem garantia, você não consegue um despejo liminar, e aí você tem que aguentar, né, o inquilino que não está pagando, porque se estivesse pagando, você não tinha entrado com despejo, até o final da ação, e aí, se esse período for muito grande, vai vencer muita coisa, a dívida vai ficar muito grande aí, né? E para o inquilino, pessoal? O inquilino não faz lá grande diferença nesse momento, né? A ação de despejo ela é algo construída ao interesse do locador proprietário. Bom, pessoal, com isso a gente terminou a questão das garantias e a gente segue, então, na próxima aula sobre essa ideia a partir da autoexoneração do fiador, né? A gente segue aí, pessoal, na próxima aula a respeito, então, de autoexoneração do fiador. Pessoal, vou interromper a gravação aqui para não ficar um vídeo muito grande, né? Dependendo, eu até gravo essa parte finalzinha aqui para a gente adiantar e mando para vocês, mas nesse momento também eu não posso dar continuidade aqui, então a gente interrompe agora. Pessoal, eu agradeço demais a presença de vocês, a paciência de vocês, a compreensão de vocês também, por talvez a possibilidade, né, ou impossibilidade de eu dar aula aqui, mas durante a noite correu tudo bem aí, né, então tá tudo certo. Pessoal, deixa eu interromper aqui, mas a gente continua conversando.